Você sente que o mundo está sempre tentando te tirar do eixo? Que as críticas, os fracassos e as decepções te abalam mais do que deveriam? Então esse vídeo é para você. O que você vai ouvir agora é inspirado nos princípios imortais de Napoleon Hill, autor do clássico Quem Pensa, Enriquece. Mas não é sobre dinheiro, é sobre algo muito mais valioso: o controle da sua própria mente. Afinal, Hill dizia que toda riqueza, todo poder e toda conquista começam com uma ideia dominada, uma mente treinada, disciplinada e guiada por propósito. E é disso que se trata esse vídeo, do poder silencioso que nasce quando você para de reagir ao mundo e começa a criar o seu próprio. Respira fundo, porque o que vem agora não é um discurso, é um espelho. Você já percebeu que a maior parte do sofrimento vem daquilo que você insiste em reviver dentro da sua cabeça? O que te prende não é o erro que cometeu, nem o que te disseram, nem o que te fizeram. O que te prende é o hábito de reviver as mesmas cenas, com emoção negativa. E enquanto você alimenta o passado, o futuro fica em silêncio, esperando que você o escute. O verdadeiro poder começa quando você decide dominar o que pensa. Não é sobre controlar o mundo, é sobre controlar o que o mundo desperta em você. Hill chamava isso de autoridade mental. E quando você alcança esse nível, ninguém mais tem poder sobre o seu estado interior. Você pode estar cercado por caos e ainda assim permanecer centrado. Pode ser criticado e ainda assim manter o foco. Pode cair e ainda assim levantar com calma e propósito. Esse é o segredo dos fortes. Agir como se nada os afetasse, não por frieza, mas por sabedoria. O autocontrole é uma das formas mais puras de poder, e o silêncio é o campo onde ele é cultivado. O mundo vai tentar te provocar. As pessoas vão testar seus limites. A vida vai te colocar em situações que parecem injustas, cruéis, desnecessárias. E em cada uma delas haverá uma escolha: reagir como os muitos, ou responder como os poucos. Reagir é instinto, responder é inteligência. E entre o impulso e a resposta existe um espaço. É nesse espaço que mora o seu poder. O silêncio que vence nasce ali, na pausa entre o que acontece e o que você escolhe fazer. É ali que você cria a diferença entre os que vivem sendo puxados pelo mundo e os que guiam o próprio destino. Napoleon Hill dizia que quem domina a mente, domina o destino. Mas ninguém chega a esse domínio sem disciplina. E disciplina é o que separa o sonho do resultado. Autodisciplina é a arte de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É o músculo invisível que sustenta todas as outras virtudes. É o que faz você levantar quando a vontade diz para deitar. É o que te impede de reagir no calor da raiva. É o que te ensina a esperar o momento certo. Sem autodisciplina, a fé vira teoria. Com autodisciplina, a fé vira força. E é aqui que entra o silêncio. Porque o silêncio é o terreno da disciplina. No barulho, você se distrai. No silêncio, você se percebe. Você começa a notar o que te afeta, o que te tira do foco, o que te enfraquece. E só quem percebe pode mudar. Muitos confundem silêncio com fraqueza. Mas o silêncio não é ausência de resposta, é escolha de resposta. O tolo fala para se afirmar. O sábio cala para observar. E quando fala, fala com precisão cirúrgica. Você quer força? Então comece treinando o silêncio. Cale as justificativas, as comparações, as opiniões que não te constroem. Cale o ruído dos outros e o ruído da sua própria mente. Há uma frase que traduz bem isso: o homem que aprendeu a dominar a si mesmo jamais será dominado por ninguém. Hill acreditava que a mente humana é como um campo fértil. O que você planta nela, cresce. E se você não planta propósito, o medo cresce por conta própria. Então pergunte-se agora: o que você tem regado dentro da sua cabeça? Dúvida ou decisão? Crítica ou criação? Medo ou fé?
Porque o que domina sua mente define seu caminho. Os grandes conquistadores da história. E Hill sabia disso. Não eram os mais talentosos, eram os mais disciplinados. Eles tinham o que ele chamava de propósito definido. Um objetivo tão claro que nenhuma distração os fazia desistir. E essa clareza vinha de dentro, do silêncio, da solidão escolhida. Sim, o silêncio também é solidão. Mas é a solidão dos que estão se construindo. Enquanto o resto do mundo busca distração, eles buscam direção. E quando retornam, voltam transformados. Você quer saber por que alguns vencem e outros desistem? Porque os que vencem aprenderam a lidar com o desconforto. Eles entenderam que a dor não é um sinal para parar, é um sinal de crescimento. Hill dizia que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior. Mas essa semente só germina em solo firme, e solo firme é uma mente treinada. Então pare de fugir da dor. Use-a. Transforme cada fracasso em aprendizado, cada crítica em combustível, cada queda em lição. A vida não está contra você. Ela está te testando. Ela quer saber se você é digno daquilo que diz querer. Quer saber se a sua fé é firme o bastante para continuar mesmo quando tudo parece desabar. E é aí que o silêncio volta a ser sua arma. Porque quando tudo está ruindo por fora, é o silêncio interior que te mantém de pé. O silêncio que vence é o som da disciplina. É o som da mente dizendo, eu escolho continuar. Não há nada mais poderoso do que um ser humano que domina o próprio ritmo. Enquanto os outros correm atrás de reconhecimento, ele se aperfeiçoa em silêncio. Enquanto os outros falam de planos, ele constrói fundamentos. Enquanto os outros se exibem, ele evolui. E quando o mundo percebe, já é tarde. Porque o que foi feito em silêncio é impossível de ser ignorado. O sucesso que grita demais geralmente é frágil, mas o sucesso que nasce do silêncio é inquebrável. Hill ensinava que o poder do pensamento controlado é capaz de transformar qualquer circunstância. Mas isso exige fé. E fé, para ele, não era crença cega, era certeza sustentada pela ação constante. A fé verdadeira é ativa. Ela trabalha junto da disciplina. Ela não espera, ela constrói. E toda construção sólida começa dentro da mente. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Perceber quando o medo está tomando o volante. Reconhecer quando o ego quer responder. Identificar quando a ansiedade está te empurrando para agir sem propósito. A mente não é inimiga, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela precisa ser afiada, treinada e direcionada. É por isso que os grandes eram calados, porque eles estavam ocupados pensando. Enquanto os outros falavam, eles visualizavam. Enquanto o mundo julgava, eles executavam. E quando o resultado chegava, todos chamavam de sorte o que era disciplina. O silêncio que vence é o som da mente no controle. E quando você aprende a usá-lo, nada mais te abala. Você para de precisar de aplausos, de reconhecimento, de provas. Você entende que o valor está em continuar mesmo quando ninguém vê. Hill dizia que o fracasso temporário é apenas um desvio no caminho da persistência. Mas a maioria desiste antes da virada. Você não. Você vai continuar. Porque agora você entende o jogo. Você entende que cada obstáculo é um teste da sua constância. Que cada crítica é um convite para reagir. E que o silêncio é a resposta que desarma. Você entende que o tempo não atrasa quem está plantando com propósito. E é por isso que você não se desespera. Você trabalha. Você ajusta. Você espera. Enquanto todos querem a vitória, poucos querem o preparo. Mas é no preparo que a vitória nasce. É no silêncio das madrugadas, nas decisões solitárias, nas renúncias diárias. A mente inabalável não é feita de aço, é feita de propósito. É feita de fé treinada e disciplina aplicada. É feita de quedas superadas e lições guardadas. E quando você entende isso, descobre que não precisa provar mais nada. Você apenas segue, firme, em silêncio. Aos poucos, o mundo percebe.
As portas se abrem, as oportunidades surgem. As pessoas começam a te respeitar, sem entender por quê. É simples, porque o silêncio te moldou. Porque você parou de reagir e começou a criar. Porque você transformou a dor em foco, o medo em energia e a dúvida em direção. Você não é mais o mesmo, e isso é ótimo. Agora você entende que o verdadeiro sucesso não é o que o mundo vê, é o que você se torna. Você se tornou alguém que não se abala com tempestades pequenas, porque aprendeu a dançar sob elas. Você se tornou alguém que não precisa ser compreendido, porque vive de propósito, não de aprovação. Você se tornou o que Hill chamaria de mestre de si mesmo. E é esse domínio que muda tudo. Não há riqueza maior do que a paz de quem controla o próprio pensamento. Não há força maior do que a serenidade de quem não precisa reagir. Não há sucesso maior do que caminhar em silêncio e ver o mundo se curvar diante dos seus resultados. Respira fundo, porque o silêncio que vence já está dentro de você. Agora é hora de praticar, de agir como se nada te afetasse, não por orgulho, mas por sabedoria. De falar menos e fazer mais. De calar quando o ego quiser gritar. De escolher o seu ritmo e seguir nele com fé. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo agora. Se inscreva no canal para continuar fortalecendo a sua mente todos os dias. E deixa nos comentários uma frase que será o seu lembrete diário. Eu escolho dominar minha mente. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Não quando o mundo te ouve, mas quando a sua própria mente começa a te obedecer. Porque é nesse instante, silencioso e poderoso, que a vitória começa.